Olá para todos! Hoje tem vídeo aula dessa meia soquete de lã super quentinha. Mas antes da receita, eu peço que você se inscreva no canal e ative esse sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like e também o seu comentário. E se você tem Instagram, segue a nossa página lá, @JuntosFazendoArte. Você vai encontrar muitos gráficos e receitas que não tem aqui no canal. Bora pra vinheta e bora pra receita! Então, vamos dar início à receita, videoaula dessa meia linda e quentinha. Olha só, gente, meia soquete, estilizada e super quentinha. Bom, para fazer essa meia, eu vou usar duas cores, tá? Eu optei aqui por usar esse roxinho e o branco. Tô usando lã amiga, mas você pode usar também lã hobby, molê, uma lã que tenha mais ou menos o mesmo tex que essas lãs aqui, tá? A mesma grossura. E vou usar também a agulha número 4. Vou dar início aqui à receita fazendo um anel mágico. Olha, trago aqui o fio, seguro, faço aqui uma, duas, três correntinhas que já vão formar o meu primeiro ponto alto. Depois eu faço mais 14 pontos altos dentro do meu anel mágico. E aí, eu vou ficar com 15 pontos altos aqui dentro do anel no total. Então, terminei de fazer. Tenho agora 15 pontos altos no total, contando com aquelas 3 correntinhas que eu fiz aqui. Vou fechar, então, o meu anel. Fecho bem. Agora, eu vou fechar aqui totalmente o meu anel na terceira correntinha daquele primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, no meio da correntinha, olha. Eu fecho, sempre tensiono bem aqui esse ponto, ó, puxo para ficar fechadinho, tá? Para não ficar nunca buraco. Então, ó, venho e fecho. Então, na primeira carreira eu tenho 15 pontos altos dentro do anel mágico. Vou agora fazer a segunda carreira. Todas as vezes que eu for subir essa carreira na meia, eu vou, em vez de fazer simplesmente 3 correntinhas assim, eu vou subir de uma maneira um pouquinho diferente para que fique bem fechadinho os meus pontos para a meia não abrir. Então, eu vou pegar aqui no próximo ponto, olha, como se eu fosse fazer um pontinho. Vou fechar fazendo uma correntinha e aí faço mais 2 correntinhas. Pronto. Esse é o meu primeiro ponto alto. Depois que eu fiz o primeiro ponto alto, eu vou fazer no mesmo ponto mais um ponto alto. Então, agora eu tenho aqui 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou continuar fazendo 2 pontos altos para cada pontinho. Então, eu vou fazer 15 aumentos em pontos altos. E lá no finalzinho, eu vou ficar com um total de 30 pontos altos. Vou fazendo aqui os meus aumentos e volto para mostrar o finalzinho aqui, como que eu vou fechar. Então, tô chegando aqui, gente, no final da carreira e os 2 últimos pontinhos, olha, eu vou fazer aqui bem juntinho daquele primeiro ponto, tá vendo, ó? No pezinho daquele primeiro ponto. Ó, faço os meus 2 últimos pontinhos. Então, chegando aqui ao final, já tenho os 30 pontos, já peguei aqui o meu fio branco, que eu vou introduzir agora, cortei o meu fio roxo e vou fechar já usando o meu fio branco. Então, vou contar 1, 2, 3. No meio da correntinha, eu pego aqui o branco e já fecho com o branco, tá? Agora, eu vou pro ponto ao lado, pego aqui, faço uma correntinha, ó, fechei,
Faço mais duas. Pronto, já levantei o meu primeiro ponto alto. Puxo aqui as duas linhas para ficar bem certinho e vou trabalhar agora levando um pouco essas duas linhas junto aqui comigo entre os pontinhos para ficar bem presinha. Agora eu vou trabalhar uma carreira toda em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada pontinho. Aqui eu vou fazer um outro ponto alto no mesmo ponto que eu fiz, que eu subi esse ponto. Por quê? Para não abrir. Se eu fizesse ao lado, ia ficar muito aberto. Então, fiz aqui. Vou continuar fazendo aqui um ponto alto para cada ponto, tá? Levando um pouco esses dois fios aqui para eles ficarem presinhos. Depois eu corto. Então, é só ir trabalhando em pontos altos direto. Então, ó, dei a volta completa aqui e vou fazer meu último ponto alto aqui, tá? 30 pontos altos e vou fechar ali como eu sempre fechei. 1, 2, 3, ó, bem apertadinho, ó, tá? Muito bem, então depois que eu fiz a primeira carreira em pontos altos, eu vou aqui subir o meu primeiro ponto alto na próxima carreira, daquela maneira, né? Pego aqui no pontinho, ó, faço 1, 2, 3, tá? Agora eu vou começar a fazer meu ponto fantasia, meu ponto em relevo. Então eu vou trabalhar sempre dessa forma. Vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto em relevo. Então, 2 pontos altos normais e um em relevo. Então, esse foi um ponto alto normal. O outro eu vou fazer aqui no mesmo pontinho. Lembra que no início eu faço sempre aqui nesse pontinho, porque esse ponto alto aqui, gente, ele corresponde a esse ponto aqui de baixo. Eu preciso fazer o outro correspondente a esse, então eu vou fazer ele aqui, ó. Então, venho e faço o meu ponto alto. O próximo eu vou fazer em relevo. Como que eu vou fazer? Laço a agulha e pego o ponto por trás, ó. Venho e faço o ponto. Pronto. Esse foi o ponto em relevo. Agora eu faço mais 2 pontos altos normais, ó. Venho aqui, não posso pular esse pontinho, bem do ladinho do ponto em relevo. 1, 2. O terceiro eu vou fazer em relevo. Então, eu venho, ó. É esse ponto aqui. Esse aqui eu já fiz. É esse aqui, venho por trás, ó, e faço o ponto. Vou fazer mais 2 pontos altos normais, aqui e aqui. O próximo eu faço em relevo. E assim eu vou trabalhando, ó, até o finalzinho, fazendo 2 pontos altos normais e um ponto alto em relevo. Vou fazer os 30 pontos dessa forma até chegar aqui no último pontinho. Eu vou fazer num total de 11 carreiras em branco. Então, eu tenho que ter um total de 13 carreiras, contando já com essas carreiras aqui do roxo. Então, eu tenho já 2 do roxo, já tenho 2 aqui do branco. Então, eu vou fazer mais 9 carreiras agora. Então, para dar um total de 13 carreiras contando desde o início. Como que eu vou continuar fazendo? Muito simples. Venho aqui, ó, pro pontinho, subo 1, 2, 3. Tenho meu primeiro ponto alto, faço meu segundo ponto alto normalmente. E aonde eu fiz ponto alto em relevo, eu vou continuar fazendo ponto alto em relevo. Então, eu venho, pego aquele ponto por trás, aonde eu já tinha pego, ó. Agora vai ficar cada vez mais fácil fazer em relevo, porque ele vai ficar bem sobressalente aqui, ó, tá? Então, aonde eu fiz ponto alto normal, eu continuo fazendo ponto alto normal. Aonde eu fiz em relevo, eu continuo fazendo em relevo. Então, eu venho, ó, faço os 2 pontos altos normais e o que eu já tinha feito em relevo, continuo fazendo em relevo. Ó, pontos altos normais e ponto alto em relevo. Pontos altos normais, ponto alto em relevo. Opa.
Chegando ao final, eu vou fechar na terceira correntinha, como eu sempre fechei, para começar tudo de novo, a subir novamente o meu ponto alto e vou dar continuidade da mesma forma. Então, vou fazer aqui até eu chegar na carreira 13, né, desde o início, e volto para a gente continuar. Bom, então eu terminei já aqui as minhas carreiras todas, né? Então, eu tenho daqui, ó, contando daqui até aqui, eu tenho 13 carreiras no total. Bom, a última carreira eu não vou fechar, porque eu não vou utilizar o fio branco, eu já vou pegar o fio roxo para introduzir. Então, já cortei o fio branco e eu vou fechar aqui, já introduzindo o meu fio roxo, ó. Vou segurar os dois fios aqui para quando eu trabalhar a próxima carreira eles já ficarem escondidinhos ali no meio direitinho, tá? Bom, a próxima carreira que eu vou fazer, eu vou trabalhar o calcanhar. Então, eu vou subir aqui o meu primeiro ponto alto, da mesma forma que eu tenho subido, ó. Faço 1, 2, 3, tá? Já é meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 14 pontos altos aqui. Então, vou ter um total de 15 com esse que eu já fiz. Então, vou fazendo aqui, ó, faço o outro do ladinho desse, 2, ó, vou fazendo 3, então, agora eu vou virar o meu trabalho, ó, tá? Eu não vou continuar aqui por enquanto, não. Virei o trabalho, vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer 1, 2, 3. Subi o meu primeiro ponto alto, da mesma forma que eu tenho subido. Vou fazer mais 14 pontos altos, de novo. Então, vou fazendo só pontos altos aqui, novamente. Tô chegando aqui no finalzinho, gente, e olha, prestem bem atenção que aqui eu tenho 2 pontos. Esse último ponto, ele fica um pouco escondidinho, um pouco fechadinho. Então, olha, eu tenho que fazer aqui, ó, 14, ó, meu 14º vai ser aqui, que tá relacionado a esse ponto. E eu tenho o 15º, que fica escondidinho, mas que eu tenho que fazer aqui, ó, viu? Relacionado a esse ponto aqui, ó. Então, fiz 15 pontos. Viro o trabalho novamente. Vou fazer a mesma coisa. Introduzir aqui minha agulha e subir aqui o meu primeiro ponto alto. Novamente, vou fazer aqui mais 14 pontos altos. Juntando com esse, terei 15 pontos altos de novo. Chegando lá, eu volto novamente, depois eu volto. Então, eu terei... Na verdade, eu volto só e depois volto, né? São 4 carreiras que eu terei num total aqui, carreiras indo e vindo, fazendo os 15 pontos altos. Então, terminei as minhas 4 carreiras, olha, 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho e agora eu vou fechar esse calcanhar, tá? Bom, vou começar aqui subindo o meu ponto alto como eu subo mesmo. Então, 1, 2, 3. Já tenho o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui. 1, 2. Então, eu fiz 3 pontos altos aqui no início. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos, mas sem fechar, deixando eles na agulha. Como? Vou fazer assim, vou laçar, vou aqui introduzir para fazer o ponto alto, puxo, tiro 2, mas não termino o ponto. De novo, laço, venho, tiro 2, deixo uma argolinha na agulha. Venho, tiro 2, deixo uma argolinha. E vou fazendo assim, ó, 9 vezes no total. Ó. Ó. Tá? Vai ficando bem cheia a agulha, né? Toma cuidado para não sair, ó. 9 vezes no total. 1, 2, 3. Aqui já fiz 9.
tá? Porque eu vou deixar os 3 últimos pontinhos lá, tá? Eu fiz 3 aqui, ficaram 3 no finalzinho. Tenho 9 aqui no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar, ó, tudo junto esses 9, ó. Opa, peraí. Acho que o último eu fiz muito. Pronto. Eu vou tirar esses 9 pontos todos juntos aqui. Fechei o calcanhar. Só que além de fechar aqui, eu preciso fechar aqui também, né? Porque ele vai fazer assim esse calcanhar. E eu poderia trabalhar esses 3 pontos aqui e depois fechar com a agulha costurando, mas eu não quero costurar, eu quero fazer a meia toda sem costura. Então, além de fazer os pontos, eu vou fechar esses pontos com o lado de cá ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O próximo ponto, ó, eu tenho 3 pontos aqui para serem feitos. Eu vou puxar bem para ficar bem apertadinho. Vou fazer o próximo ponto. Bem apertadinho. Para não ficar buraco no meu calcanhar. Fiz. Vou puxar assim, tiro ele da agulha. Aqui, gente, eu tenho 3 pontinhos, olha. 1, 2, 3. Vou pegar esse último aqui e vou pegar e vou passar essa laçadinha por dentro dele. Pronto. Venho, aperto bem, faço o próximo ponto lá. Fiz. De novo, eu vou pegar o segundo pontinho que tá sobrando aqui, que eu fiz lá no início, né? Só para costurar ele aqui, ó. Vou passar de novo essa laçadinha aqui por dentro dele. Puxo e faço o último pontinho que tava sobrando lá. Só que eu ainda tenho um pontinho sobrando aqui, ó. Que foi o primeiro que eu fiz. E esse pontinho aqui, inclusive, ele fica bem escondidinho. A agulha grossinha, ó, pego ele aqui e passo de novo. Pronto. Então, aqui é o seguinte, além de eu ter feito o calcanhar, eu já fechei esse calcanhar, não vou precisar costurar nada. Então, olha, o calcanhar, gente, tá fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Certinho. Esse calcanhar, essa quantidade de carreiras, essa quantidade de pontos, é para essa meia número 35, 36. Aqui embaixo na descrição, se você clicar em mais, né, vai ter um link que vai te levar direto para a receita no nosso blog, Receita da Meia. E lá sim, eu tenho uma tabela de tamanhos que você vai saber exatamente a quantidade de pontos que você vai fazer para cada tamanho. Tamanho 37, 38, 39, 40, enfim, tá bom? Então, esse aqui é o número 35, 36. Tô fazendo para mim. Muito bem, para esquentar meu pé, eu vou para Foz do Iguaçu. Semana que vem vou mostrar tudo para vocês. Me acompanhem lá no Instagram, que eu vou mostrar os looks que eu vou usar. Essa meia eu vou levar porque ela é muito quentinha para ficar à noite no hotel. Vou levar também gorro, vou levar um cachecol que eu fiz, vou levar tudo que tem aqui no canal. Deem uma olhada nos looks, me acompanhem no Instagram, gente, @JuntosFazendoArte. Aqui no canal é Juntos por Aí Fazendo Arte. Lá no Instagram é @JuntosFazendoArte. Tem o link aqui embaixo na descrição para você entrar no Instagram também. Segue a gente lá, porque tem um monte de gráficos lá no Instagram. Tem receita que aqui não tem, enfim, fotos de crochê, muita coisa legal, tá? Então agora vamos continuar aqui. Bom, agora eu vou fazer mais 2 carreiras com o roxinho, para eu fechar e arredondar esse calcanhar. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho agora 5 carreiras, não tenho aqui no roxinho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer, para cada carreira dessa, 2 pontos altos. Então, eu vou subir aqui o meu primeiro ponto alto, para fazer essa primeira carreira aqui do calcanhar. Ó, 1, 2, 3, primeiro ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. 2 pontos altos. Vou para a próxima carreira, ó, essa carreira aqui. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Faz bem na beiradinha, tá, gente? Não pega aqui nesse espaço, não, senão ela vai esgarçar. Próxima carreira, mais 2 pontos altos. Se puder pegar no meio da carreira, melhor aqui, ó. Que fica mais firminho.
Próxima carreira, mais 2 pontos altos, ó. E na última, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz aqui um total de 10 pontos altos, porque eu subi aqui aquelas 4 carreiras e fiz mais uma. Então, eu tinha 5 carreiras. Tô fazendo nas laterais das carreiras. Fiz 2 pontos altos para cada lateral de carreira, tá? Agora, a gente vai unir essa lateral com a parte aqui do peito do pé. Então, eu vou fazer aqui, esse pontinho aqui, ó, vou fazer assim, esse pontinho, onde eu já tenho aqui um ponto, eu vou pegar ele, venho, tudo bem apertadinho, faço metade do ponto, laço e faço o próximo junto. Ó, faço a metade e agora, ficando com 3 argolinhas, eu puxo os 3 juntos, ó. Eu entrei aqui no peito do pé. E o resto eu vou fazendo, faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então 13, 14. Aí agora eu vou unir, vou fazer mais um aqui unindo, ó, venho aqui, faço a metade e venho já na lateral, ó, fazendo primeiro ali, faço a metade e uno tudo isso, bem unidinho. E vou continuar agora aqui na lateral fazendo os outros pontos. Então, aqui nessa carreira eu já fiz um, vou fazer mais um aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer aqui, ó, no meio dela. Ó, então, 2, ó. E venho, 3, 4, fazer a mesma coisa que eu fiz, gente, aqui. Vou fazer aqui 10 pontos, ó, 2 para cada carreirinha. Então, já fiz os 10 pontos aqui. Agora, para fechar e para ficar bem apertadinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui no ponto, ó. Conto as 3 e conto o pontinho em cima. Pego o ponto mesmo e fecho com ponto baixíssimo para ficar bem apertadinho. Então, gente, já fiz aqui a minha primeira carreira juntando o calcanhar com o peito do pé. Então, aqui eu tenho um total de 35 pontos, porque eu tenho 10 pontos aqui, 15 aqui e 10 aqui, tá? E agora eu vou fazer mais uma carreira. Antes de fazer aqui o meu caninho, eu vou fazer mais uma carreira. Isso aqui é opcional. Você pode fazer o caninho a partir daqui, como pode fazer quantas carreiras você quiser para subir também a sua meia. Eu, como quero uma meia curtinha, vou fazer só mais uma carreirinha para poder dar mais uma arredondada aqui nesse calcanhar e nessa partezinha. Então, vou fazer mais uma carreirinha de roxo aqui, de pontos altos normais. Então, aqui eu faço aqueles pontos altos normais, ó. 1, 2, 3. E vou fazendo aqui os meus 35 pontos altos normalmente durante toda a carreira. Chegando no final, eu não vou fechar ainda, porque eu vou cortar esse aqui, que eu quero fazer a minha... aqui essa parte de cima, né, de branco, tá? Então, eu vou introduzir o branco aqui. Então, vou fechar aqui, ó, 1, 2, 3, puxar bem... E já fecho aqui no branco. Puxo bem aqui. E agora eu vou começar a fazer o caninho da minha meia. É muito simples e fica muito legal. Eu quero um caninho curto. Você pode fazer quantas correntinhas você quiser para subir o seu cano. Eu vou fazer 9 correntinhas. Fiz 9 correntinhas aqui.
Agora, eu vou pular essa última correntinha e vou voltar nas próprias correntinhas fazendo pontos baixos. Então, vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo bem aqui, ó, porque tá solto, né? Depois eu vou fazer aqui, gente, ó, toda essa remate nesses fios, tá? Agora, gente, presta atenção, como é que eu vou fazer aqui? Volto aqui pra meia, o próximo ponto qual é? Esse aqui. Venho e faço bem apertadinho, um ponto baixíssimo. Vou no próximo, faço outro ponto baixíssimo, tá? Viro o trabalho. Virei. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esses 2 pontos baixíssimos que eu fiz, ó, 1, 2, venho pra cá, na alcinha de trás e vou fazer pontos baixos em toda essa parte aqui. Então, ó, 1, 2, só na alcinha de trás, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 8. Viro o trabalho de novo. São carreiras de ida e vinda, ida e volta, tá? Não preciso nem fazer aqui correntinha, ou se quiser, você pode fazer uma correntinha também para virar. Venho aqui, ponto baixo. De novo, 8, ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse último aqui fica sempre escondidinho, 8. Então, 8 pontos baixos. Venho para meia, próximo ponto, ó, esse, ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo. Viro novamente o trabalho. Pulo os 2 pontos baixíssimos que eu fiz, ó, 1 e 2, vou pro terceiro pontinho, que é o ponto baixo. Vou fazendo 8 pontos baixos aqui, opa. Continuo lá, 8 pontos baixos. Terminei os 8 pontos baixos, viro o trabalho de novo, faço de novo 8 pontos baixos aqui. Terminei os 8, de novo, vou lá na meia no próximo ponto, ó, cuidado para não pegar o ponto que eu já peguei aqui, tá? E no próximo, ó, ponto baixíssimo, viro o trabalho. Gente, eu vou fazendo assim até dar a volta completa e chegar aqui no último, tá? Então, gente, já cheguei aqui no finalzinho. Ó, o final, eu só tive uma argolinha para poder fazer o ponto baixíssimo aqui, tá? Então, deixa eu ver quantas carreiras que eu fiz no total. Eu vou contar aqui nessa parte mais grossinha, ó, nessa parte em relevo, quantas tem dessa partezinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou fechar aqui. Não vou precisar costurar depois. Eu vou fechar aqui com o crochê de uma vez para terminar a meia. Então, de onde eu tô com o fio aqui, eu vou pegar aqui, ó, meu primeiro pontinho lá desse lado, tá? Passo só na primeira argolinha do outro ponto, ó. Não passo nas 2 argolinhas, não, só na primeira, ó. E faço, peraí, gente. Esse fio tem que estar lá pra trás, tá? Passo, então, aqui. Passo lá na primeira argolinha do meu primeiro ponto. E faço um ponto baixíssimo, ó. Venho na segunda. Vou na segunda argolinha do outro ponto. E faço outro ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo, ó. Aqui só tem uma argolinha mesmo, né? Aqui que tem 2, ó, mas aí eu pego só a primeira.
e vou fechando com ponto baixíssimo. Faço isso até o último pontinho. E ó, quando chegar aqui na beiradinha, eu pego o ponto todo e aqui, ó, eu pego, gente, aqui desse outro lado, tá vendo? Eu vou pegar as duas argolinhas pra poder fechar bem, ó. Então, nesse último, eu pego as duas. Ó, fica bem fechadinho, ó, e nem parece, ó. Fica igualzinho as outras partes em relevo, tá? Agora, é só cortar o fio e arrematar todos os pontos que estão dentro da meia. Então, arremato aqui. Trago esse fio aqui pra dentro, ó. Pra poder, de repente, tirar uma agulha mais fina, melhor. Gente, a meia já tá prontinha. Olha, que belezinha essa meia, tá? Uma meia bem grossinha, né? Porque o fio é grosso e eu usei a agulha 4. É pra esquentar mesmo, não é pra sair por aí com a meia, usar tênis, não. É pra ficar em casa, assistindo televisão, vendo filme, bem quentinha, tomando uma sopa, um vinho, enfim. Agora, eu vou colocar essa meia do avesso, ó, pra poder arrematar todos os fiozinhos que estão aqui dentro. Então, eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria agora. Começo aqui por aquele fio que tá lá no anel mágico. Então, olha, eu venho e simplesmente, gente, eu vou passando esse fio por dentro dos pontinhos aqui ao redor. Ó. E vou, em alguns deles, fazendo um arrematezinho assim. Então, eu venho, passo o fio, faço o arremate. Passo o fiozinho e faço o arremate. Tá? O último eu puxo bem e corto. Todos os outros fiozinhos eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo ele já estando presinho aqui, é interessante que eu passe por dentro dos pontinhos, para que ele não saia em nenhum momento, quando for lavar a meia, enfim. Então, aqui, por exemplo, eu venho... Ele já tá preso lá, porque eu já passei ele por dentro dos pontos, mas mesmo assim, ó, eu vou passar por dentro dos pontinhos aqui, ó. Escolho aqui um pontinho que esteja fácil para passar, ó, e arremato ele, tá? Bem, ó, puxo bem e arremato. Vou fazendo isso com todos os pontos, com todos os fios soltos, mesmo aqueles que eu já prendi que ficaram soltinhos. Passo por dentro dos pontinhos, arremato, ó. Passo por dentro dos pontinhos, arremato, aqui a mesma coisa. E aqui está a minha meia prontinha, olha. Já tenho aqui o outro pezinho também. Olha aqui. Gente, essa meia é super gostosa, super quentinha, bem grossinha. E você tem a opção de fazer sem essas nervurinhas também. Caso você vai ficar pisando muito no chão, que essa nervurinha acaba que fica em alto relevo. Eu achei bem bonitinha essa nervurinha. Eu acho que ficar em casa em grande estilo é muito legal, com uma meia bem legal no pé. Você pode fazer nas cores que você quiser, pode fazer aqui também ela toda coloridinha. Aqui, se você não quiser fazer essa nervurinha, é só fazer pontos altos normalmente. Aqui também, se você quiser aumentar, você pode fazer mais carreiras de pontos altos aqui e depois fazer esse caninho. Ou fazer esse cano bem grandão, vai ficar tipo uma botinha. Eu quis fazer uma meia tipo soquete, nessa versão.
E eu vou trazer para vocês várias outras versões de meias que eu acho que ficaram bem legais. Eu adoro fazer e adoro usar essas meias à noite. Aqui faz bastante frio. Você pode fazer também com uma lã mais fininha. Só que aí você vai ter que ver a medida certinha para ver se a lã mais fininha vai chegar a esse ponto. Então, eu vou deixar as medidas para vocês lá na descrição, no link que vai te levar direto no nosso blog. E aí, se você quiser usar uma linha mais fina, você mede no seu próprio pé ou mede ali as medidas, faz direitinho para até chegar nessa medida aqui. Provavelmente você vai ter que fazer um número de pontos maior, tá? Se você gostou dessa receita, deixa seu like aí, você ajuda demais a gente, ajuda o canal a crescer, deixa seu comentário, que a gente vai gostar muito de saber se você gostou, se você não gostou, se você conseguiu fazer, se foi fácil, se foi difícil. Ah, e é claro que se você não for inscrito, se inscreva de uma vez para não perder mais nenhum vídeo. Então, gente, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Façam, porque é muito rápido e fácil de fazer. Usem, porque o inverno tá aí com tudo. Um beijo no coração e até a próxima receita.